Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, final de semana, dia 25 de setembro de 2015, são 21 horas e 55 minutos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, Zona Norte, subúrbio carioca. Nós estamos no momento com temperatura de 26 graus, no momento o tempo está parcialmente nublado, chegando a nublado, com possibilidade de chuva nas próximas horas. Nós estamos aqui com o nosso plantão Trovoada do Tempo, nessa edição, para a gente fazer um comentário sobre as condições meteorológicas aí para as próximas 48 horas, ou seja, em todo o final de semana, e a tendência para o início da próxima semana. A gente teve aí uma situação nesses últimos 2 dias, né, de muito calor. Na quinta-feira tivemos a temperatura a mais alta registrada no ano, em torno de 41 graus, 41,3 e hoje tínhamos uma expectativa de que a temperatura iria atingir um novo recorde, mas não se concretizou, porque nós tivemos aí a chegada aí, uma iminência, né, de uma chegada de uma frente fria, que ela ainda está ali no sul do país, mas parte dessa frente fria, parte da estabilidade dessa frente fria, ela acabou se deslocando para a região sudeste devido ao enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica e facilitou aí o espalhamento de nuvens das regiões ali do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, e essas nuvens acabaram se deslocando, essas instabilidades acabaram se deslocando em direção a São Paulo, tanto que tivemos aí durante a manhã, tarde São Paulo, ocorrências de pancadas de chuva, até mesmo com forte intensidade, mas foi uma chuva que não durou muito, uma chuva que demorou mais ou menos entre uma hora, uma hora e meia, e depois o tempo voltou a melhorar, com a tarde aí tendo aí tempo bom, com quase sem nuvens, porque foi apenas a instabilidade. Essa instabilidade acabou se deslocando no oceano, em direção aqui ao Rio de Janeiro, causando aí essas rajadas de vento que vocês acabaram aí tendo notícia, então acabaram participando um pouco aí dessa, ou na rua, ou então verificando a residência, o trabalho de vocês, vendo aí essa ventania que atingiu a velocidade de 65 km por hora em média nos aeroportos aqui da cidade. Bom, o que nós temos atualmente? A gente tem aí o início de uma frente fria chegando, está com a atmosfera ainda muito quente, ou seja, a gente está aí com o potencial de desenvolver aí nas próximas 48 horas de algumas pancadas de chuva, podem ser até mesmo fortes durante aí esse final de semana, sendo que não vai ter aquele tempo chuvoso, vai ficar um tempo ainda abafado, bem quente, e com aquela possibilidade de, no aumento da nebulosidade, aí surgir algumas pancadas de chuva, até de forte intensidade em pontos isolados, não de forma generalizada. Bom, a gente tem aí uma situação de que a gente vai ter aí essas pancadas de chuva que podem começar agora na parte da noite, ou seja, lá para início da madrugada, no finalzinho, mais provável que elas aconteçam amanhã na parte da tarde e princípio da noite. Então a gente tem aí uma frente fria que ela está aí se deslocando pelo sul do país, amanhã ela vai ter essa efetividade já aqui no Rio de Janeiro. No domingo a gente ainda tem um pouco de nebulosidade, mas o sol volta a aparecer durante o dia. Segunda-feira ficamos numa condição de pré-frontal, já que a gente vai ter aí a chegada de uma nova frente fria na segunda-feira, na parte da manhã à tarde, podendo causar a mesma situação como hoje, aumento de nebulosidade, rajadas de vento, que podem chegar aos seus 70 km por hora, e a condição que a gente tem essas pancadas de chuva acontecendo já a partir da tarde de segunda-feira e com mais chance de acontecer, com uma possibilidade maior, mas na parte da noite, inclusive noite e madrugada de terça-feira e também um pouco da manhã. Então a gente vai ter essa condição. As pessoas que quiserem até aproveitar uma praia, até podem aproveitar. Eu acho que não vai ter problema de aproveitar a praia, porque não vai ficar, a temperatura não vai cair bastante, vai em relação a fazer frio, 20 graus, 25, vai ficar um mormaço, uma temperatura até elevada, porém o que eu reitero é que na parte da tarde é que tome um pouco cuidado, porque se tivermos aí aumentos de nebulosidade, podem vir aquelas nuvens mais carregadas e ocasionar ocorrências de raios, chuva forte. Então, se você estiver no ambiente descampado, você fica mais suscetível aí a
ficar exposto aí a essas descargas elétricas, tanto em pé como também em descampados, tá certo? Eu vou passar para vocês aqui, antes de terminar aqui nosso plantão da edição do final de semana, eu vou passar para vocês aqui a condição de como que está, no momento, a condição do radar aqui da aeronáutica aqui da Rede Med. Então, aqui no radar, para pessoal um pouquinho, a gente consegue visualizar aqui algumas linhas de estabilidade vindas de São Paulo, ali da parte de São José dos Campos, e vindo em direção ao sul do estado do Rio de Janeiro. Observe que dentro do Rio de Janeiro a gente tem essas linhas, essas manchas, na verdade, essas manchas mais claras são incidência, possibilidade de chuva bem leve. Nenhuma ou pelas manchas em torno aqui, de um tom lilás ou um tom esverdeado, são pancadas de chuva, são chuvas de intensidade fraca, ou seja, aquela chuvinha assim fraca, tá? Então, é um indicativo que a chuva ela está caindo em algumas partes aqui do estado, mas ainda não de forma forte. A gente tem aí uma linha de estabilidade vindo, ela está pegando um pouco aqui do sul do estado, vindo em direção aqui ao Rio de Janeiro, e também provável que nas próximas horas, seja no início dessa madrugada, a gente pode ter aí algumas pancadas de chuva de forte intensidade em algumas localidades do Rio de Janeiro, já a partir agora das 10h30 da noite. Acho que toda a cidade deve pegar pelas 10h30 da noite até mais 11h30, meia-noite, quando já começa a ter essas pancadas de chuva de forte intensidade. E para as pessoas que forem aproveitar agora, forem sair para a rua, para aproveitar o finalzinho da noite, o princípio da madrugada, para tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que as pessoas sejam pegas desprevenidas. Mas a temperatura não vai cair muito, devemos ter aí para o sábado mínima na capital, sem Portal da Boa Vista, obviamente, mínima de 22 graus e máxima de 32. No domingo, a temperatura deve variar em torno de 22 também e máxima de 34 graus. Já na segunda-feira, a gente deve ter aí temperatura de em torno de 23 e máxima de 36 graus, tá certo? Então, gente, só qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar na minha linha do tempo do Facebook. Qualquer também alerta, situação aí de mais atenção no tempo, de situação de alerta, eu vou postar para vocês aí na minha linha do tempo do Facebook, ou se for o caso necessário, eu posto um vídeo aí, uma situação aí de urgência para todos vocês, tá bom? Aí, no detalhe, as últimas imagens aqui do nosso plantão do Trovoada do Tempo, vocês verificam aí que o radar ele já capta de uma forma mais efetiva aqui essas linhas de estabilidade de chuva, já avançando aqui em direção aqui à parte aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, causando aí pancadas de chuva de moderada até mesmo forte intensidade. Tá ok? Então o alerta está dado. Então, uma boa noite para vocês, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.